Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, juntamente com a Ileusa Cristina, editora Autografia, tá bom pessoal? Bem, não estou fazendo propaganda do Flamengo, apesar de estar com a camisa do Flamengo, né, meu time, não vou falar do coração. É um time que de vez em quando eu torço, né? Não tem aquele negócio, time do coração. Mas hoje graças a Deus, eu estou muito feliz, né? Porque estou recebendo uns comentários aí de algumas pessoas. E hoje eu queria dar uma resposta em vídeo aí para a abençoada Janaína Caldas, né? Vamos lá. Janaína Caldas, abençoada. Olá. Né? Janaína Caldas. Bem, ela botou aqui o seguinte: a Bíblia diz que não devemos deixar de congregar, como os costumes de alguns. Todos os dons é para a edificação da igreja, e a igreja soma de todos. Pois citado na Bíblia que somos membros de um corpo, um do outro. Nesse caso, como alguém por causa de uma experiência se acham tão santos ou sábios, que não querem cumprir o que nos diz para fazermos o amor e se relacionar. A Bíblia fala de Apocalipse, cartas às 7 igrejas, com doutrinas diferentes, mas que existe em todas elas a importância da congregação. A que se isola busca seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbio 18:1. Bem, vamos lá. Concordo com a sua visão. Agora eu vou te passar o que também diz a Bíblia. Então eu respondi aqui a minha amiga Janaína. As pessoas costumam dizer: se você não está na igreja, você não serve a Deus. Mas, mesmo que leia a Bíblia e ore e peça somente a Deus, isso não adiantará. Pois você precisa frequentar uma igreja feita por mãos humanas. Eu botei aqui uma igreja para servir a Deus. Mas o certo é um templo feito por mãos humanas, aonde o próprio apóstolo Pedro e Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está na Bíblia. Então eu botei para ela aqui. Qual a igreja que Noé frequentou? Qual a igreja que Noé frequentou? E Deus não falava com Noé? Se Deus quisesse que fosse implantado um templo, por que não pediu para ser plantado logo após ter passado o dilúvio? Noé, levanta um templo. Noé foi escolhido por causa da sua integridade e retidão. Você lê a história de Noé, você vai ver claramente que Deus, inclusive, ele fala. Ele mesmo fala que ele escolheu a Noé por causa da sua retidão. O Moisés, se eu não me engano, que quem escreveu Gênesis e Êxodo, dos 5 Pentateucos, foi Moisés. Ele deixa claro da parte de Noé que Noé foi escolhido por causa da sua retidão e integridade. Porque Noé não frequentava a igreja. Tá. E Abraão, com quem aprendeu a servir a Deus? Em qual igreja que Abraão frequentou? O ser humano, quando pertence a algum tipo de doutrina religiosa, se acha muito sábio. Tá? Estou respondendo agora a mesma coisa que a irmã falou. Chegando ao ponto de ofender outros por causa de sua religião. Irmão, você não precisa frequentar uma igreja para servir a Deus e a Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Existem inúmeras referências que eu poderia ficar dando aqui sobre aí, provando que nós somos a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. A salvação é o quê? É em conjunto, é coletivo ou é individual? É individual. A prestação de contas é o quê? É coletiva ou é individual? É individual. Você é o templo, eu sou o templo do Espírito Santo. E não é o templo, não é esse corpo físico, que muitos não sabem. E ela, como ela falou aqui,
essas experiências. O apóstolo Paulo mesmo disse, abençoado, que as coisas espirituais são para os espirituais. Se você não é espiritual, você nunca vai entender, tá? Porque as pessoas espirituais, elas entendem as espirituais. A um ponto de já chegar em determinadas situações, eu estar conversando com amigos, né? E chegarem outros que não estavam conectados com a situação espiritual e se afastar. Porque não estava ligado na mesma espiritualidade. O ser humano precisa entender que é o templo de Deus aqui na Terra. O que você precisa é limpar esse templo de toda a imundície desse mundo e começar a servir a Deus de um modo que o agrade. Comece limpando o seu coração. Mas não é só o coração, na verdade é a alma. Nós temos que limpar a alma, purificar a alma, porque ela que vai seguir caminho, é o espírito. O que para uns é alma, para outros é espírito. Que vai seguir caminho após a morte física. O espírito, como diz lá na passagem de Lázaro, Lázaro foi recebido pelos anjos. Por quê? A alma dele já estava purificada, ele completou a missão dele, já estava bem e foi para o seio de Abraão. Porque não, o que foi arrebatado não foi o corpo físico. O corpo físico dele ficou, foi o corpo espiritual. Por isso que Jesus fala naquela passagem, deixa os mortos enterrar os seus mortos, Jesus não era ignorante e falar, não precisa ninguém sepultar ninguém não, deixa largado aí. Não, não é isso. O que Jesus estava dando a entender, ele estava dando um exemplo, mostrando aos apóstolos, e os demais seguidores, está vendo? Ó, um morto vai sepultar outro morto, significa, ele não se sintonizou que o corpo físico dele vai ficar. E que o corpo espiritual dele é que vai voltar, é que vai ser arrebatado, é que vai ser retirado da terra, é que vai ser raptado. Ele está preso ao corpo físico, ele não está preso às coisas celestiais, ao corpo espiritual, ele está acoplado junto do corpo físico, mas quando o corpo físico termina o tempo dele aqui de validade, ele tem que voltar, o pó volta para a terra, e o corpo espiritual é que segue. Então isso tudo eu vi no meu arrebatamento espírito, ou experiência fora do corpo, cada um dá um nome. Mas eu vi claramente. E aqui eu disse para ela, né? Ofereça-lhe ofertas de gratidão, respeito, amor, humildade e obediência. Olhe para os seus irmãos, seu próximo, com misericórdia e não com desprezo. Tenha misericórdia de todos, pois são seres humanos e cometem pecados assim como você. Por isso, não julgue, pois você é um pecador e só Deus pode julgar. Não despreze os outros, porque isso é pecado. Falei para ela. Siga o exemplo de Jesus, seja humilde e não seja orgulhoso ou orgulhosa. O Espírito Santo habitava em Jesus porque ele respeitou aquele corpo onde Deus habitava e colocou as mensagens a serem pregadas. O corpo físico é só um veículo, mas nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. É isso que as pessoas têm que entender. E graças a Deus, muitos já estão entendendo, já estão até se libertando, sabe? Já compreenderam muita coisa da vida, né? E vamos lá. Deus usou Jesus para pregar a palavra. Então, se nós honrarmos nosso corpo e levarmos a sério quem somos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, habitará em nós e fará a obra dele, de Deus. Cada um de nós veio a essa terra com uma missão. Nós viemos com uma missão, com um propósito. Só que, como eu sempre falo, já falei em outros vídeos, você não vem com a missão de roubar, você não vem com a missão de matar, você não vem com a missão de destruir um casamento, né? Você não vem com a missão de prejudicar uma pessoa. Você vem com uma missão de viver a sua vida, de trabalhar, de estudar, de formar a sua família. Se quiser formar, se não quiser também não tem problema. Isso daí é o livre-arbítrio, aí entra o livre-arbítrio também. Então são as escolhas que cada um de nós fazemos. E temos que procurar se aperfeiçoar dia por dia, né? E aqui eu falo, né? Mas a maioria se desviou do caminho do Senhor. Você deve ser sempre fiel a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E você é a igreja.
Você deve ter essa consciência. Para não cometer, Jesus é a cabeça e nós somos o membro. Quando nós se reunimos em vários lugares, em qualquer lugar. Agora, eu não posso chegar e falar, fulano de tal, que está lá no templo, ele está errado. Não posso falar isso. Mas ele também não pode chegar para mim e falar, o Douglas que está lá em casa e se reúne com a esposa e com a família e com os vizinhos, né? E faz um culto na casa dele, ele está errado, ele tem que estar aqui dentro. Não. Aí lá na frente eu pergunto, qual a igreja que Jesus fundou? Qual o templo que Jesus fundou? E aonde, me mostra dentro da Bíblia, no Novo Testamento, aonde Jesus dá ordem para os discípulos ir e abrir templos. Ou ele falou, ide pregai meu evangelho. E o evangelho é pregado, o que é o evangelho? É amar, perdoar, ser pregado. Jesus não mandou eles irem fundar templo, você não vê isso de forma nenhuma, porque você vê pela própria vida de Jesus, ele não tinha paradeiro, ele veio evangelizar, trazer uma mensagem de vida e falar, sabe o que Jesus veio trazer? Respeite e seja respeitado, ame e será amado, perdoe e será perdoado. Ele veio trazer a mensagem que entra em raiz no coração, é a semente que é lançada. Então ele diz aqui, então eu coloquei aqui, você deve ter essa consciência para não cometer imoralidades, pois você deve se manter limpo para o Espírito Santo de Deus habitar em você, te mostrando o caminho certo para você fazer a obra de Deus. Nós somos o templo, olha o que está na Bíblia, isso aqui é só um versículo que eu botei, existe vários. Nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles será o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O próprio Jesus não fundou templos, nem mandou fundar. Jesus não pedia dízimo, a igreja se reunia em casa, e quando se reuniam na frente do templo judaico, é porque antes de se converter ao cristianismo, eles se reuniam lá no judaísmo, que a maioria seguia a religião judaica. E eles já tinham o hábito de se reunir ali era o ponto de encontro, em frente ao templo, porque eles não tinham como entrar no templo para se reunir dentro do templo. O templo era judaico, religião judaica. A salvação individual, o templo não salva. O que salva é sua fé, acompanhada das obras. Independente de templo humano, nós somos o templo. É claro que devemos se reunir com irmãos, mas isso é independente de lugar, hora e dia. Jó, Noé, Davi, Maria foram escolhidos por sua integridade, retidão, não por causa da igreja, que no caso é o templo, quer dizer, não por causa da igreja, porque alguns deles nem frequentavam. Aonde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Assim disse Jesus. E Jesus deixou bem claro isso. Bem, aí eu respondi aí minha amiga, né, minha amada e abençoada Janaína Caldas, tá? E existe, Janaína, existe N versículos que, se você quiser, eu posto aqui, deixando bem claro que a igreja se reunia em casas. A igreja primitiva, você vê lá em Atos 2,42, ela se reunia em casas. A primeira Santa Ceia foi na casa. E não foi dado ordem para ninguém abrir templo. Isso é coisa do homem, porque quando o espírito, eu percebi isso, quando eu tive arrebatamento, quando o espírito ele está fora do corpo é um, quando está no corpo, ele se sujeita ao corpo, às vezes, porque a pessoa não busca muito ao espírito, e aí se sujeita ao corpo, aí comete N pecados, erros e falhas, porque o corpo ele tem um lado que ele puxa para o lado negativo, ele não puxa para o lado positivo sempre. O espírito está ali na direção do corpo, é como se a pessoa tivesse sem direção dentro de um carro, mas quando ela se concentra, ela consegue dirigir o carro. Por exemplo, para você sentir a vontade de Deus, você não precisa ficar pulando, rodopiando. Eu respeito quem faz isso, mas a Bíblia mesmo diz que o corpo está sujeito ao espírito, que no caso é o profeta, está sujeito ao espírito. Está me entendendo?
Significa, o Espírito é que comanda. Então, quando a pessoa faz isso, é coisa da carne, tá? Porque a pessoa que ela tem o Espírito, ela é centrada, ela é equilibrada, ela é concentrada, tá? O próprio Jesus ficava rodopiando. Quando Jesus dançava, como dançava, claro, nas festas e tal, ele dançava mesmo. Não tem cinema, mas ele dançava de alegria, porque estava ali num momento de alegria, na festa. Não é dançar no Espírito, é diferente. Então, o que eu quero trazer para você, minha amada, é justamente falar sobre isso. A igreja somos nós. E 15 minutos, deixa eu ver aqui. Eu vou buscar aqui alguns versículos que falam claramente sobre isso, tá? Nós somos a igreja. Atos, capítulo 17, versículo 24. Vamos na Bíblia? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos, capítulo 17, versículo 24. Olha o que Jesus, Mateus, olha aqui, isso é forte, hein? Tá? Isso é forte para você, telespectador, você que está ouvindo. Olha o que Jesus fala para Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu digo que você é Pedro, Jesus falou. Pedro, eu digo que você é Pedro. Jesus falou assim. E sobre esta pedra, olha, tem pastor que usa esse versículo e confunde tudo, leva para um outro lado. E, inclusive, eu já deixei uns pastores aí sem graça, amigos meus, tá? Que corre do assunto quando eu falo. Tá correndo por quê? Porque sabe que a verdade é essa. E sobre esta pedra, porque Pedro significa pedra, significa sobre você, Pedro, sobre a sua vida, edificarei a minha igreja. Significa sobre você, Pedro, eu passo toda a responsabilidade, porque Jesus já sabia que estava indo para a cruz, que ia morrer, que ia ressuscitar no terceiro dia e que ia embora da terra. Embora da terra para quem ficar e para quem desenvolver o trabalho que Jesus estava fazendo? Pedro. E as portas do Hades, que no caso tem Bíblia fala do inferno, não poderão vencê-la. Por que não poderão vencê-la? Porque Jesus ele estava certo de que Pedro, juntamente com os demais apóstolos, né, com exceção de Judas, iria o quê? Iria divulgar e pregar o evangelho da forma correta. E fizeram. Que você vê que a igreja primitiva se reuniu em casas e havia tudo em comum. Um detalhe, não pedia dízimo e as ofertas eram lançadas. Não era pedido, era algo assim que vinha do coração do povo. Tinha nada forçado. É uma outra coisa, é um outro assunto que tem igreja que não gosta. Mas o que está acontecendo hoje? Graças a Deus, já existem muitas igrejas que estão parando de pedir dízimos. Eu tenho ouvido isso de muitos irmãos. O meu pastor lá decidiu, não vai pedir mais, vai colocar o gasofilaço lá fora. Quem quiser dar o seu dízimo, dá. Quem não quiser dar menos do dízimo, dá uma oferta. Quem quiser dar mais, dá mais. Livre, livre. É livre para a pessoa dar de coração. Né? Tá. Então aqui já é mais uma prova que Jesus estava falando, Pedro, sobre essa pedra, sobre você, Pedro, eu edifico a minha igreja. Porque Pedro era a igreja assim como Jesus era a igreja, como eu e você é a igreja. Tá. Ó, aquilo que você falou.
inclusive o que você falou, minha amada. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, tem o braço, tem a orelha, tem o nariz, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós, cada um de nós, que somos muitos, nós o que formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Romanos, capítulo 12, versículo 4, 5. Né? Tá. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? E tem outros aqui também. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Então, cada um de nós somos o corpo de Cristo. E individualmente somos os membros. E quando se reunimos em qualquer lugar, minha amada, não existe lugar específico. Eu, por exemplo, faço um culto uma vez na minha casa aqui, na semana, no lar. Uma vez por semana eu faço o culto no lar. E o que acontece? Deus não está presente? Claro que Deus está presente. Hoje mesmo vai ter um culto aqui. Deixa eu ver que horas são. São 17h15. Vai começar um culto daqui a pouquinho, aqui, que se reúne eu e minha esposa. Onde tiverem dois e se tiver um. Jesus fala, quando quiseres falar alguma coisa ao Pai, entra no seu quarto, fecha a porta do quarto, fecha a janela, ora em secreto que o seu Pai ouvirá. Mas é importante que possamos estar juntos. Ontem eu fui visitar minha mãe, foi Santa Ceia, fizemos uma oração lá. Eu, minha esposa e minha mãe. Oramos pela família, oramos por todos. E aí Deus não estava presente lá? Nós somos a igreja. E quando se reunimos em qualquer lugar, no trabalho, às vezes nós fazemos oração lá. Se reunimos, fazemos uma oração para Deus trabalhar no nosso meio. Então, independente do local que eu esteja, junto com alguém, ou até separado, eu posso fazer a diferença e você a diferença. O que acontece é que templos feitos por mãos humanas, Deus não habita lá. Deus habita em cada um de nós. Agora, o que tem existido muito hoje, que já está caindo, graças a Deus, não são igrejas, né? São comércios, são negócios que estão aí. E que já está caindo porque o povo está despertando. E graças a Deus por isso, eu tenho recebido muitas mensagens, pessoas, poxa, graças a Deus, obrigado, pastor. Eu despertei, o Senhor trouxe uma mensagem que me despertou. Pô, porque eu estava indo em tal lugar e só via pedindo dinheiro e quando precisa, eles dizem que não tem condição de ajudar, passa uma necessidade. A oferta, a Bíblia diz que havia tudo em comum, tudo. Eles vendiam as propriedades dele para ajudar os mais necessitados, os bem-sucedidos, ajudavam os mal-sucedidos, vamos se dizer assim. Então a verdadeira igreja é essa. E é isso que a gente tem que fazer com que venha renascer novamente. Teve uma igreja recentemente, que eu divulguei, postei no Facebook, né, na página Livro Entre o Céu e a Terra, de um pastor que usou o dízimo da igreja para construir casa para os membros. Então, meu amado e minha amada, o que acontece é isso. Você pode se reunir em casa com a sua família, etc., e fazer um culto no lar. Como eu, daqui a pouquinho, vou estar fazendo um culto no lar, porque hoje é terça-feira. Eu costumo fazer os cultos aqui no lar. Então, eu queria passar para você essa mensagem, tá? Se reúna com a sua família, se reúna com os seus amigos, se reúna onde for. Ore a Deus e glorifique o nome do Senhor em todo tempo, em todo lugar, no trabalho, na rua, debaixo do viaduto. Pregue, fale do Evangelho, que o Evangelho é isso, é amar, é perdoar, é integridade, é honestidade, isso é Evangelho, é perdoar, né? É não agir com violência, é abraçar a causa, é ajudar o seu próximo, ame a Deus e o seu próximo. Jesus fala, basta cumprir esses 2 mandamentos, cumpriu tudo. Tá? E tenho mais versículos, se você quiser, minha irmã, eu posso
depois te enviar, tem muitos versículos que mostram claramente que eles se reuniam nas casas, tá? Tanto Paulo como Pedro e como os demais apóstolos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Projeto Vitória Cristina no Facebook, tá? Pode colocar lá que você vai nos achar lá, que é um trabalho que a gente faz, né, para ajudar orfanatos, asilos, etc. Página Livro Entre o Céu e a Terra, no Facebook também. E tem também meu WhatsApp 21 986 31 6630, tá? E tem também aí Douglas Cavalcante, tá bom? Que é o canal no YouTube também, onde eu estou vestido de branco, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos aí, um forte abraço, mais um dia abençoado, e obrigado aí pelo comentário, minha irmã, um forte abraço aí. É muito importante ver esses comentários, que a gente entra no assunto e tem um debate construtivo, né? E a gente chega a uma determinada conclusão. Eu fundei muitas igrejas, templos, fundei templos feitos por mãos humanas, né? Desenvolvi muitos trabalhos, até o momento que comecei a buscar e pedir, Senhor, eu quero saber a verdade, porque eu sei que existe algo a mais. E aí fui encontrando muita coisa. E não é só eu, existem inúmeros líderes aí que hoje encontraram as verdades, estão desenvolvendo um trabalho livre, como Jesus. Como Jesus desenvolveu o trabalho livre, os apóstolos também, né? Sendo que Paulo, ele foi fundando os ministérios, né? Ao contrário de Pedro, né? Pedro, ele fundava, mas na casa, ele tinha as responsabilidades, ele intitulava as responsabilidades em casas, né? Então, que Deus abençoe vocês, foi um prazer estar com vocês, um forte abraço, Shalom Adonai.